Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Lucas Fonseca, professor de Artes Liberais, Filosofia e Línguas Antigas. E nesse vídeo de hoje, eu gostaria de começar uma série de vídeos nos quais eu vou fazer algumas resenhas, alguns comentários sobre alguns livros que tenho lido e que podem trazer certas ideias interessantes para vocês, para educadores em geral. E o livro que eu escolhi para começar essa série de vídeos é este livro do Joshua Gibbs, chamado Algo de que Eles Jamais Se Esquecerão. Ele é editado aqui no Brasil pela editora Trinitas, e é um livro que eu tenho indicado bastante para os meus alunos, que são professores e que trabalham em escola, sobretudo. Em primeiro lugar, eu queria dizer o porquê esse livro me parece tão interessante. Esse livro, ele me parece ser muito prático. Ele deixa de ser um daqueles livros meramente teóricos sobre temas de pedagogia. Não é um livro sobre antropologia filosófica ou sobre teoria da educação, mas ele faz algumas constatações sobre problemas que os professores encontram todos os dias na sala de aula e também traz algumas soluções, e aqui me parece uma solução muito adequada que ele traz. Bem, em primeiro lugar, o título é este, Algo de que Eles Jamais Esquecerão. Esse livro ele é dividido em 6 capítulos, e o primeiro capítulo desse livro ele tem uma constatação muito interessante, que existe um grande problema de retenção de conteúdos por parte dos alunos. Eu acho que todos vocês que são professores percebem isso nos vossos alunos, e também eu creio que toda pessoa que foi educada num certo sistema educacional contemporâneo deve ter sentido isso de maneira muito pessoal, né? Eu lembro muito que logo após fazer a prova de vestibular, no dia seguinte eu já tinha esquecido tudo aquilo que eu tinha aprendido, né? E também eu percebi que a minha memória, que era criada durante as aulas, era muito de curta duração. Eu percebi que eu aprendia um conjunto de temas, ficava naquela tensão pré-prova, e depois da prova, eu creio que aquela tensão ela diminuía, se esvaía, de tal modo que eu relaxava a minha mente, e basicamente todo o conteúdo ia embora junto com esse relaxamento. Então, o Joshua Gibbs, ele fala muito disso, né? Por que os nossos alunos eles retêm tão pouco? Claro, existe um problema aqui que, de fato, pode se dar pela didática do professor, pela má didática do professor. O professor ele pode ensinar mal. Esse é um grande problema. Mas esse não é o único problema que existe. Podemos ter bons professores, podemos ter professores que ensinem muito bem aquilo que eles desejam ensinar, mas podemos ter um certo sistema de escolar, ou um sistema educacional, ou um sistema de avaliação que ele seja favorável para que os alunos não memorizem ou não retenham aquilo que eles aprendem. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência no caso de quando nós estamos ensinando alguma coisa em sala de aula e o aluno, ao final da nossa explicação super animada, ele pergunta assim mesmo, tá, mas isso cai na prova? Percebam, ele não está de todo errado aqui. Porque se as provas são o que se considera numa sala de aula, num sistema educacional, se as provas são o que é de mais importante, então nós deveríamos nos preocupar com isso? Bem, então temos esse problema da retenção nas provas. O aluno, ele prepara-se de tal modo para as provas que após a prova ele se esquece tudo. Por que isso acontece? Porque às vezes nós professores ou educadores ou coordenadores damos uma tal importância para a prova que faz com que o nosso aluno ele pense que tudo aquilo que o professor fala que não se refere à prova não é importante. Então esse é um problema fundamental que o Joshua Gibbs traz, né? Que nós temos um excesso de conteúdos que são memorizados apenas para uma determinada prova, mas que esses conteúdos não fazem parte habitualmente da rotina da criança ou do adolescente. Então, o nosso aluno, ele não toma aquele conteúdo como uma coisa que é perenemente importante, que ela é importante de maneira perene. Não é uma coisa que é importante por si mesma, porque aquilo é valioso, aquilo é importante de ser aprendido. Mas acaba que todo o estudo que nós apresentamos para os nossos alunos, ele é feito por causa da prova. Isso é um grande problema, porque se ele é importante para a prova, somente passada a prova, concluída a prova, esse conteúdo já não tem mais nenhum valor. Certo? Agora, o Joshua Gibbs, nesse livro, ele traz uma solução muito importante.
Nesse livro, ele chega à conclusão de que nós, seres humanos, somos seres litúrgicos. O que isso significa? Para além do sentido religioso que a palavra liturgia pode significar. Nós, seres humanos, aprendemos, além da mera exposição que um professor faça, nós aprendemos, sobretudo, por meio de certas cerimônias, certas liturgias, por meio das quais aquele conteúdo ele se torna uma parte da nossa vida. Ele não se torna algo que apenas toca ao ambiente intelectual, ao nosso âmbito intelectual, mas ele toca todo o nosso ser. De tal modo, aquilo que nós fazemos repetidamente, ele se fixa melhor na nossa inteligência, no nosso ser. E quando ele fala que nós somos seres litúrgicos, ele não quer dizer apenas que você deve fazer muitas revisões individuais com seus alunos, mas ele fala que é preciso criar certas liturgias, ou melhor, certas cerimônias, liturgias de sala de aula, na qual nós tenhamos essas repetições que são feitas em conjunto. Todos os alunos fazem em conjunto estes atos repetidos. Então, isso é o que ele chama de liturgia de sala de aula. Então, para esse problema da retenção, ele acaba mostrando que a cerimônia é a solução. Agora, o que me pareceu mais interessante deste livro, e eu acho que é o mais prático para você, educador, que está assistindo esse vídeo, é que ele traz uma prática que, antes de ler esse livro, eu realmente não conhecia, mas é uma prática que é relativamente comum nas escolas clássicas dos Estados Unidos e que talvez nós possamos trazer para a nossa prática de sala de aula, que é o uso de certos catecismos de sala de aula, catecismos de determinadas disciplinas. Quando nós pensamos na palavra catecismo, nós pensamos apenas nos catecismos de teologia, ou nos catecismos da doutrina cristã, né? Então, o catecismo, ele vai se referir a uma estrutura semelhante a desses catecismos teológicos, mas com os conteúdos habituais que nós ensinamos. Então, por exemplo, um catecismo, ele geralmente é estruturado com perguntas e respostas. Então, temos uma pergunta e uma resposta que seja breve e que, às vezes, é para ser memorizada mesmo. Porque é em cima desta realidade que nós memorizamos que nós vamos desenvolver um raciocínio mais profundo sobre o tema. Então, o autor sugere que nós façamos certos catecismos de português, de matemática, de filosofia, de teologia, de literatura. E por meio desses catecismos, nós vamos, em primeiro lugar, criar uma certa liturgia de sala de aula. Por quê? Porque os alunos, eles vão, ao início de cada aula, talvez, recitar diariamente esse catecismo com o professor. Recitar para que os alunos, eles memorizem todo aquele catecismo de informações factuais que podem cair numa prova. Se nós fazemos isso com os nossos alunos, nós como que tiramos um certo ônus, um certo peso da mente deles de memorizar milhares de fatos e se preocuparem somente com a memorização desses fatos por causa da prova. Porque muitas vezes essa preocupação excessiva com a memorização de realidades factuais faz com que eles não possam se engajar durante a aula em uma discussão mais profunda e que transcenda esses fatos. Então, o aluno ele sempre vai ficar perguntando, tá, mas isso cai na prova? O Joshua Gibbs ele dá uma solução interessante, né? Que você coloca no catecismo e faz um trato com seus alunos. Tudo que for preciso memorizar para a prova estará no catecismo. De modo que, se eles recitarem todos os dias o catecismo, de manhã com o professor, ou seja, em casa, sozinhos, eles vão ter todas as informações que forem necessárias para a memorização. Agora, ele fica com a mente um pouco mais livre para, durante a aula, se preocupar com outras coisas que não sejam essas que vão cair numa prova. Então, faz com que o aproveitamento de cada aula seja muito mais profundo e a retenção também seja muito mais estável, muito mais firme. Então, vamos falar um pouco sobre algumas características do catecismo. Em primeiro lugar, o catecismo, ele funciona em perguntas e respostas. Tem de se colocar nesse catecismo certas perguntas que você acha que são muito importantes factualmente para aquele tema, ou para determinada obra que você está estudando. Então, o Joshua Gibbs, na parte final do texto, do livro, tem um anexo muitíssimo interessante, no qual ele coloca alguns exemplos de catecismos da Divina Comédia, né? Então, ele coloca, em primeiro lugar, vejamos aqui.
Então, por exemplo, o Joshua Gibbs, ele coloca no final alguns catecismos, alguns exemplos de catecismos, e quando ele coloca esses exemplos, ele sempre fala que são perguntas e respostas, e as respostas geralmente não devem ser frias, ou secas, ou criadas por você mesmo. Pelo contrário, com o catecismo que nós queremos, que o nosso aluno ele repita algo que não seja estéril, mas que sejam aquelas frases, citações e pensamentos dos maiores autores das maiores obras da humanidade. Então, se você está escrevendo um catecismo sobre matemática, sobre a importância da matemática, o que é matemática? Em vez de você escrever o que é matemática, pega uma citação de Platão sobre o que é matemática. Tem uma página no Search Institute, na página do Search Institute, em que o Joshua Gibbs, inclusive, ele mostra a importância, ele mostra um exemplo de catecismo de matemática. Eu vou partilhar com vocês brevemente, e vou deixar o link na descrição, mas ele fala, por que nós estudamos aritmética? Essa é uma pergunta de catecismo. E depois, ele traz uma citação imensa, que os alunos vão ter que memorizar sobre a República 7 de Platão. Então, o aluno, ele se acostuma a memorizar certas verdades importantes a partir das frases e pensamentos dos grandes autores. Então, eu vou colocar esse catecismo de matemática aqui, para que vocês possam imprimir, olhar como funciona e tentar até mesmo pensar no catecismo para a sala de aula de vocês. Como vocês podem aplicar esse princípio dos catecismos em sala de aula? Então, o catecismo deve ter perguntas e as respostas, elas devem ser prioritariamente de grandes autores, de grandes textos. E, além disso, o catecismo ele deve ser recitado em conjunto quando for possível. Se você tiver uma turma que você encontra todos os dias, você pode recitar esse catecismo todos os dias com essa turma. E você pode até mesmo fazer disso um hábito de turma de tal modo que ao final do ano esse aluno ele vai ter algumas citações que ele nunca vai esquecer, de fato, que ele memorizou desde a infância e que vão servir de inspiração para textos que ele possa escrever no futuro. Então, me parece que este livro ele traz principalmente essa ideia de que nós somos seres litúrgicos e que por sermos seres litúrgicos é preciso que nós coloquemos certas liturgias em sala de aula. E entre as várias maneiras pelas quais nós podemos fazer isso no ambiente da escola em geral, ou das aulas que nós ministramos em geral, uma das maneiras adequadas de fazê-lo também é por meio da escrita de catecismos das nossas disciplinas. E esses catecismos, eles ao mesmo tempo ajudam o aluno a memorizar aquilo que é mais importante, bem como também fazem com que eles fiquem com a mente um pouco mais livre para debater em sala de aula temas que eles não se preocupariam tanto em debater em razão da preocupação excessiva que os alunos têm com prova. Então, esse é um livro muito interessante, recomendo muito para os educadores, sobretudo aqueles que são diretores de colégios ou trabalham em sala de aula todos os dias, né? Eu vejo algumas dificuldades para aplicar isso no ambiente de aulas online, ainda que eu pense que isso seja possível. Eu penso que nem todas as disciplinas são tão facilmente adaptáveis para o modelo de catecismos, para escrever um catecismo, mas algumas disciplinas são muito adequadas para isso. Tem uma parte muito interessante nesse livro, inclusive, eu indico muito esse livro, sobretudo também, porque ele traz, no capítulo 4, no capítulo 3 e 4, no capítulo 3 ele traz algumas amostras de catecismos, e no capítulo 4 ele dá dicas de como construir o seu próprio catecismo, né? Ele fala nesse capítulo 4 o seguinte. No capítulo 4 ele traz as seguintes lições, né? Capítulo 4. Em primeiro lugar, você deve escrever quais são as perguntas básicas da sua disciplina. Em segundo lugar, você deve fazer com que nesse catecismo esteja todo o currículo condensado. A gente pode ter um vídeo só para falar sobre isso. E, por fim, deve ter um cuidado. O terceiro passo seria a apresentação desse catecismo. Como ele vai ser apresentado, né? Então, o professor ele não deve apresentar simplesmente como uma coisa que os alunos devem memorizar, mas ele deve mostrar que aquilo é realmente importante. A forma como o professor apresenta a importância do catecismo vai determinar em muito qual vai ser a eficácia daquele catecismo em sala de aula. Então, temos aqui 3 grandes passos para que você construa um catecismo, mas você pode encontrar muito mais disso neste livro. Eu vou deixar o link para vocês adquirirem esse livro, talvez na descrição, mas é um livro muito interessante. Algo de que eles jamais se esquecerão do Joshua Gibbs, editado aqui no Brasil pela editora Trinitas.
Eu vou trazer outros vídeos aqui neste canal sobre resenhas de livros. Caso você tenha interesse que eu comente algum livro específico, escreva aqui nos comentários. Não deixe de se inscrever neste canal, de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima!